IBB Podcast. E hoje nós estamos aqui com um novo assunto, um novo tema, e mais uma vez o pastor Leandro está aqui conosco. Nós vamos falar hoje do tema fé e finanças. Então, se você acha esse tema interessante, e é muito interessante, porque fé todo mundo tem, pelo menos deveria ter, a coisa certa. Nós temos fé, estamos aqui, vamos falar de fé e finanças. Então, esse é o momento que você pode participar conosco. Se você tiver alguma dúvida, comenta aí embaixo do vídeo e ao longo nós vamos aí respondendo você também. Pastor Leandro, tema fé e finanças. Defina esse conceito para a gente de fé e finanças, baseado no que nós estamos trazendo aqui em relação à Palavra de Deus. Sim. Bom, Júnior, obrigado mais uma vez por você estar tocando esse trabalho importante. Nós vimos nas últimas semanas que o trabalho do podcast tem sido um dos mais acessados no Facebook da Igreja Bíblica e nós ficamos muito gratos porque são os irmãos, amigos, queridos que acompanham, que compartilham, que mandam o link depois para um amigo, que não consegue assistir ao vivo, mas entra depois. Então, muito obrigado e seja um missionário digital, compartilhe o link com alguém. Vamos lá. Fé e finanças. Primeiro, nós temos que começar pensando sobre fé. E agradecer também aos irmãos que estão aqui, né? Porque também faz toda a diferença vocês participarem aqui presencialmente. Fé. Nós temos que fazer uma distinção importante entre fé e crendice. Porque as pessoas têm a tendência de pensar na fé como sendo uma crença qualquer. E não é. Por exemplo, quando um garoto viu numa calçada uma bola, aquele tipo de bola de capotão, que são os mais antigos, né? Quando um garoto vê uma bola parada sem ninguém, o que ele faz? Corre e chuta. Ele corre e chuta. Mas aquilo fizeram uma maldade. Era uma bola cheia de concreto dentro. Então, ele acreditava que era uma bola. Era uma crença, era uma crendice. Mas, de fato, não era uma bola. Era um recipiente de concreto, o que quer que seja. Uhum. A crendice é assim. O fato de eu acreditar em alguma coisa não torna aquilo verdadeiro, não torna aquilo real. Então, para nós, como é que nós tratamos dessa questão da fé? Primeiro, que existe Deus. Segundo, Deus se revelou. Deus se revelou por meio da natureza, nós chamamos de revelação natural. Deus se revelou por meio da pessoa de Jesus Cristo, a revelação encarnada, e Deus se revelou por meio da Escritura Sagrada, que é inspirada. Quando nós falamos de fé, então nós não estamos falando apenas dessa crença, eu acredito nisso. Não, eu creio assim, porque é muito subjetivo. Nós estamos falando de crença, de fé, no sentido objetivo. Eu coloco a minha fé, eu deposito a minha fé, a minha confiança sobre um corolário, sobre um objeto de fé. E qual é esse corolário? É a Bíblia. Em outras palavras, fé é confiar no que Deus disse a respeito de alguma coisa. Não no que eu sinto, no que eu acho a respeito de alguma coisa. Então, quando nós falamos de fé e finanças, o que nós estamos buscando é entender. E Deus? Ele falou alguma coisa sobre finanças? Deus falou alguma coisa sobre os recursos materiais que eu tenho? Se ele falou o quê e qual é a resposta que eu vou dar? Quando você fala, por exemplo, em Deus, e você que está aí, que é cristão, que professa sua fé em Deus, em Jesus Cristo, nós cremos que, falando em Deus, nós olhamos para a palavra de Deus, para a Bíblia. E na Bíblia, dizem que nós temos pelo menos 500 versículos que falam sobre fé, sobre oração, mas e sobre finanças, já que a gente está pegando aí sobre o que Deus diz a respeito? É muito rico, mas se você me permite, eu gostaria de compartilhar uma história que eu acho que cabe bem aqui, que antecede um pouco a evidência textual sobre essa questão. Você vai ilustrar então isso para a gente? Eu ouvi de um pastor muito famoso chamado Greg Loriot. Uhum. Ele conta que uma senhora saiu de um shopping depois de fazer várias compras ali, ela sai com o carrinho dela até o estacionamento do supermercado. Quando ela chega no estacionamento, ela vê dentro do carro alguns elementos lá, alguns homens estão dentro do carro dela. Mas você sabe que na sociedade americana é muito comum as pessoas portarem arma, ela tinha uma arma. Então, trêmula, com medo, insegura, ela segura a arma, vai até a janela e diz para os elementos que estavam lá dentro: olha,
Vocês saiam daí, eu estou armada e eu não vou pensar duas vezes em usar essa arma. E os rapazes evaporaram daí sem dizer uma palavra, correram. Ela, ainda preocupada, trêmula, guardou a arma na bolsa, colocou a compra dela no banco de trás do carro e foi colocar a chave na ignição. Quando ela se deu conta, não era o carro dela. Ela olhou adiante, 3 vagas para frente, o carro dela está estacionado. Tira a compra daquele carro, põe no carro dela, vai para a delegacia para se entregar, fazer um boletim de ocorrência, explicar. Quando ela começa a contar a história, a pessoa que está atendendo cai na gargalhada, porque do outro lado, na outra ponta do balcão, tem 3 homens reclamando uma tentativa de assalto do carro deles. Então a moral da história é a seguinte, ela acreditava que estava recuperando o carro que era dela, mas o carro não era dela, o carro de outra pessoa. E o conceito das finanças, da vida material, do ponto de vista bíblico, é que nada que temos é nosso, é tudo de Deus, pertence a Deus. E aí sim, como você falou, né, a Bíblia fala sobre fé, a Bíblia fala sobre oração, você citou aí em média uns 500 versículos que tratam de oração e de fé na Bíblia, né? Sim. Aproximadamente isso. É. E sobre finanças. Então, e você vê, a gente fala muito sobre novo nascimento, arrependimento, sobre tantas outras coisas, mas existem mais de 1000 versículos na Bíblia que falam sobre finanças. 40% das parábolas de Jesus tratam do assunto finanças. Então é um assunto extremamente importante, porque, diferentemente da filosofia grega, que desprezava o mundo material, é o ápice da filosofia grega, da religiosidade greco-romana, é você deixar o corpo, você libertar a alma do mundo material. A fé cristã não é assim. A fé cristã, a fé judaico-cristã, Deus cria o mundo material. Deus é bom. E Ele vai nos ensinar a administrar esse mundo material. Então nós temos milhares, literalmente milhares de versículos que tratam sobre isso. E tem um versículo, se você pudesse ler para a gente, eu separei aqui, que é Mateus, capítulo 6, versículo 24. Mateus, capítulo 6, versículo 24. Eu vou abrir aqui na minha Bíblia. Bom, se você que está assistindo aí conosco, se você quiser acompanhar a sua Bíblia, seja ela a Bíblia old school, a Bíblia de papel, você pode, ou na sua Bíblia aí, digital, mas se não, fique tranquilo que eu vou fazer a leitura aqui e a gente vai poder ver junto esse versículo. Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Então, uma outra tradução diz não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Não sei se tem uma tradução diferente aí. 6:24. Servir a 2 senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou dedicará a um e desprezará o outro. Tá. Então veja só, primeira coisa que a gente pensa quando nós vamos ler um texto bíblico, nós chamamos de pano de fundo histórico. Qual era a situação histórica em que esse discurso foi pronunciado por Jesus? O que nós sabemos? O povo de Israel, ele estava vivendo sob o jugo da bota romana. Eu peguei uma outra tradução aqui, claro. Que é na versão... Em Lucas, é isso? Isso, capítulo 6, versículo 24, que diz assim: Ok. Ninguém pode servir, em Lucas, ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou irá odiar a um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Uma outra tradução diz não pode servir a Deus ou ao dinheiro. Traduções mais antigas transliteram a palavra que foi utilizada, que é mamon, não poder servir a Deus, é mamon, seu desmamon. Então, assim, o pano de fundo histórico é crucial para entendermos a passagem. O povo de Israel, o povo judeu, está sob o governo romano, então eles são um povo subjugado. Eles viviam uma situação de escassez econômica, escassez financeira, eles eram bitributados, eram explorados pelos cobradores de impostos, coisas que não acontecem Hoje não acontece. Mas o cobrador de impostos naquela época, além de cobrar o imposto, ainda tirava vantagem da pessoa. Hoje isso não acontece. A maioria das pessoas eram pobres, muitos doentes. Era uma situação
muito difícil. Nesse contexto histórico, Jesus faz esse primeiro pronunciamento que ficou conhecido como o Sermão do Monte. Ele vai compartilhando como que seria o reino de Deus, como é que seria a vida dos súditos do reino de Cristo. E ele vai dizendo várias coisas. Alguns dos textos que nós conhecemos ali são as bem-aventuranças, que significa literalmente ser mais do que feliz. Ele vai dar uma visão da vida e falar, olha, para ser mais do que feliz é isso aqui. E ele vai descrevendo. No contexto imediato, que são os versículos que antecedem essa parte, ele diz o seguinte: não andeis ansiosos sobre o que vocês vão comer, beber, vestir. Busquem o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas estas coisas, quais são estas coisas? As coisas são essenciais para a subsistência humana: comida, bebida e vestimento. Elas serão acrescentadas. Ele está dizendo, confia em Deus, busca o reino de Deus, que Deus vai cuidar de você. O resumo é esse. E aí ele vai concluindo nesse versículo que acabamos de ler aqui. Porque ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Muito interessante. Porque no meio evangelical, na igreja, a gente costuma dizer, você não pode servir a Deus e o diabo. Eu esperaria isso. Mas Jesus diz, não, você não pode servir a Deus e as riquezas. Por que mamon? Porque mamon era um vocábulo grego utilizado para descrever todo tipo de luxúria material, de como o mundo material pode corromper uma pessoa profundamente. Então, daí alguns tradutores optaram por colocar dinheiro ou colocar riquezas. Qual é o resumo aqui, portanto? Que nós não podemos nos deixar... Jesus falando então sobre dinheiro, vida material, é o seguinte: você não pode transformar essas coisas, ou melhor, as coisas, como Senhor da sua vida, porque isso vai distanciar você de Deus. Então, quando nós falamos do dinheiro, riqueza, aqui tratando de dinheiro propriamente dito, o dinheiro ele tem que ser um servo na nossa vida e não um senhor. Eu tenho que deixar o dinheiro no lugar de servo na minha vida e não no lugar de senhor. Exatamente. Alguém já disse isso. O dinheiro é um ótimo servo, é um péssimo senhor. Quando o apóstolo Paulo, mais tarde, ele escreve a Timóteo sobre o mesmo assunto, ele diz o seguinte: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É importante, ele não disse assim... Não é o dinheiro que é... O dinheiro não é a raiz de todos os males. Não é a riqueza. Não. Vários homens, patriarcas da fé, eram homens ricos. Abraão, Jacó, José, eram homens ricos. Davi, os nossos heróis da fé no Antigo Testamento eram homens ricos. Porém, eles tinham essa convicção de que aquilo deveria ser um meio para avançar a vontade de Deus sobre a terra. E não o servo, e não o Senhor da vida deles a quem eles serviam. Tem um texto bem legal, se você puder ler, que é do Salmo 24. Então, Davi, que foi um rei de Israel, um dos mais importantes, né? O Salmo 24, versículo 1. Tá. Antes de ler, eu só vou dar boa noite aqui para as pessoas que chegaram. Claro, por favor. Estão assistindo conosco, que é a Liliane. Liliane, cadê? Aqui, Léo. Lili, boa noite aí. Obrigado por estar acompanhando conosco. A Alessandra também. A Alessandra Oliveira e a Idamar. A Idamar está assistindo também com a gente. Ótimo, que excelente. Salmo... É o 24, versículo 1. Tá. Vamos lá, então, Salmos 24, versículo 1. Você que está em casa e quiser acompanhar conosco, já sabe, corre lá. Se não, fica tranquilo que eu vou ler aqui, já está na mão. Então diz assim, versículo 1. Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e o que nele habita. Porque, o versículo 1, e o que nele habita. Então vamos ler de novo. Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Uhum. O rei Davi reconhece o seguinte: Deus é dono de tudo. E aí isso nos leva a algo que orbita muito próximo do outro assunto que nós conversamos outro dia, que era a questão dos talentos, né? Que Deus nos doa talentos, porque Ele é o dono de tudo. Ele decide o que vai nos entregar para nós administrarmos. E, portanto, isso faz de nós o quê? Mordomos. A ideia de mordomo é de mordomia? O principal da casa, é o gestor da casa. Ou uma outra palavra que aparece muito no Novo Testamento, o despenseiro.
Então nós cuidamos daquilo que é de Deus. Essa roupa que eu tenho não é minha, o que você tem não é seu, tudo é de Deus e nós somos administradores. Uma história da Bíblia que ilustra esse princípio, esse conceito do que é a mordomia, é a história de José do Egito. Vendido como escravo, em toda aquela situação, né? Era um homem abençoado por Deus, então ele tem ascensão na casa do Potifar, a mulher do Potifar dá em cima dele, ele faz o que Deus deseja e acaba sendo lançado na prisão, porque a mulher faz falsa acusação contra ele. Na prisão, ele prospera e passa a ser uma espécie de braço direito do carcereiro. O cara prospera na prisão, até que finalmente ele ascende à posição do que nós chamaríamos hoje de primeiro-ministro do Egito. O faraó bota um anel no dedo dele, mas diz o seguinte, você pode fazer o que você quiser, só não esquece do seguinte, o faraó aqui sou eu. Então ele é um exemplo do que é ser um mordomo. Ele podia cuidar de todo o Egito, ele podia decidir como é que vendia, como é que comprava, como nós brincamos, né? Ele podia mandar prender, mandar soltar, mas ele não podia esquecer de uma coisa. Em alguns governos ele seria o primeiro-ministro. Isso, primeiro-ministro. Ele não podia esquecer do seguinte, ele não é o faraó. Ele é um servo do faraó. Quando nós vamos para o livro de Gênesis, Deus coloca o primeiro casal da humanidade, o primeiro estirpe humano, Adão e Eva, num jardim, para eles cuidarem daquele jardim. Mas ele não era o dono do jardim. Deus colocou uma árvore do conhecimento do bem e do mal, falou, você pode mexer em tudo, não mexe nessa. Por que tem aquela árvore do não mexe nessa? Aquela árvore é o símbolo. O dia que você mexer nessa árvore, nós vamos entender o seguinte, você esqueceu quem é o dono do jardim. Seria como você ter uma empresa e você põe lá um gerentão na sua empresa, ou você tem um escritório com a secretária e fala, olha, você faz tudo. Aqui tem essa caixa não mexe. Se a pessoa vai e mexe naquela caixa, ou naquele valor, naquele dinheiro que você disse que não era para mexer, Quebrou a confiança. Quebrou a confiança e a pessoa está querendo inverter o papel. E quando nós falamos de finanças, especialmente desse salmo, Davi reconhece isso. Deus é o dono de tudo, de todos os seres humanos, de todas as coisas. Então, mesmo o rei Davi, ele era, por assim dizer, um corregente do Deus Todo-Poderoso. E isso é verdadeiro a nosso respeito. Então, nós, acho que você vai lembrar que vocês estavam no evento de família da igreja, que eu fui dar uma das minhas palestras e coloquei uma gravata borboleta, uma roupa de garçom. Eu falei que parecia de James Bond. Você falou que parecia... Mais ou menos. Então, por quê? Para que pudéssemos gravar a ideia de que nós somos mordomos. Nós estamos para cuidar. Então, primeiro conceito que nós temos que ter é esse. Deus é dono de tudo. O que foi entregue é algo que nós temos que administrar. Bom, você que está assistindo aí conosco, se quiser participar com alguma pergunta, algum comentário, é só mandar aqui pra gente. Boa noite para Regina Cortizo também, que entrou e está assistindo aí conosco. Então, falando disso, da pessoa que quebrou a confiança, mexeu ali na caixa, quando a gente olha isso, a gente já pode pensar, por exemplo, e quem não está bem com finanças? Não estou dizendo que, bom, quem não está bem, ele não está sendo um bom mordomo, né? Se ele não está sendo um bom mordomo, ele não está bem com as finanças dele, qual é o primeiro conselho que você poderia dar para essa pessoa, para esse indivíduo que ele não está bem ali com as finanças? É claro que, sem querer ser simplista, às vezes a pessoa não está bem na sua vida financeira, não por uma culpa dela. Às vezes as estruturas econômicas mundiais ou locais podem interferir na capacidade da pessoa de produzir riqueza, né? Tem um livro bastante interessante de Loren Cunningham, eu esqueci agora o título do livro, mas que ele trata disso, de como você ser criativo, como a riqueza é produzida, por exemplo, o conceito de microchip, como surgiu, ou o petróleo. Eram coisas que sempre estavam ali, mas a engenhosidade humana fez com que aquilo se transformasse, por exemplo, no caso do petróleo, no ouro negro. Sempre esteve lá. Só que você pode descobrir algo extraordinário se o governo não ajuda, se todas as travas possíveis e imaginárias estão no seu caminho, torna muito mais difícil, né? Você criar uma grande empresa de computadores na garagem da sua casa se o governo cria muita dificuldade. Então, algumas pessoas vivem dificuldade financeira por isso. E outras porque nunca aprenderam o conceito de mordomia, nunca aprenderam a lidar com dinheiro. Muitos países desenvolvidos
desde pequeno as crianças aprendem como administrar o dinheiro. Receita, despesa, investimento, mas muitas culturas não se aprende isso. Leandro, falando Sim. em finanças, né? De uns anos para cá que começou a estar nas escolas ensinar sobre finanças para os alunos. Tem surgido, pelo menos o desejo, não sei quão desenvolveu, mas eu sei que tem surgido em algumas escolas isso, que é extremamente importante. Mas seja como for, se a pessoa está vivendo um problema financeiro, ela precisa buscar, na minha opinião, esse conselho de Jesus. Se você puder ler, Júnior, para a gente, Mateus 6, 25. Bom, então nós vamos ler aqui Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 25. Diz assim: Portanto, vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas? Então, o que Jesus aconselha aquelas pessoas que estavam vivendo a crise financeira, que estavam angustiadas, porque é angustiante. Já vivi crises financeiras, eu sei que é angustiante. Entender que a vida vale mais do que os bens materiais. Quer dizer, se você está vivo, cara, você tem uma chance. Você não precisa desistir de tudo. Tem gente que se mata. E veja, eu conheci médicos que já entraram em dívidas terríveis, porque o que acontece é, a pessoa pensa assim, se eu ganhasse um salarinho, estaria feliz, né, quando está começando jovenzinho. Aí ele ganha o salarinho. Só que ele aumenta a despesa dele proporcional à receita. Aí daqui a pouco, se eu ganhasse 2, aí ele ganha 2. Então, não, mas se eu ganhasse uns 4, mas ele vai aumentando e daqui a pouco ele vai além. Ele aumenta a despesa dele acima da capacidade de receita. E aí quando você faz isso, você está na beira do precipício. E quando você está dizendo de alguém que tem receitas elevadas, o precipício é grande. Uma coisa está devendo R$400, outra está devendo R$400.000. Então, aí vem esse desespero, mas Jesus afirma isso. Não, a vida é mais importante e o corpo mais importante do que as vestes. O que Jesus está dizendo? Há esperança, você está vivo, calma, confie em Deus. Porque o que eu percebo é, se não estabilizar a parte espiritual e emocional de quem está ali na beira do abismo, é muito difícil que a pessoa se recupere. Então o conselho de Jesus é, primeiro, precisa ter um reencontro com a serenidade, confiando em Deus. Então começa por aí. Acredito então que nós, partindo dessa ótica, dessa leitura que nós estamos fazendo, quando nós falamos de uma pessoa que não tem fé, eu não estou nem falando só da fé no Evangelho, em Jesus Cristo, mas a pessoa que não tem fé, que não pratica fé, ela vai ter muito mais dificuldade para lidar com uma crise nesse sentido do que aquela pessoa que ela frequenta uma igreja, ela participa de um grupo, de uma comunidade, porque ali ela consegue buscar conselhos, ela consegue entender melhor e na própria fé ela consegue fazer o desabafo, né? Dentro desse contexto que nós estamos aqui, falando, olhando na palavra de Deus, compartilhando com vocês. Pensando nesse sentido, nós podemos compartilhar alguns princípios sobre fé e finanças, já que a gente está falando nesse contexto bíblico que é o que nós cremos. Bom, claro, vamos fazer isso. O que você falou é muito importante. Vários estudos mostram o seguinte: pessoas casadas tendem a prosperar mais do que solteiras. Sim. Puxa vida, então, vencemos. Sim, porque o solteiro, raríssimas exceções, ele gasta de modo mais irresponsável. Quando você se casa, você começa a ter e você tem um freio do outro também. Então, se você tem um casamento minimamente ajustado, você passa a gerar mais recursos. Segunda coisa que os estudos mostram é que pessoas que frequentam regularmente igreja, fazem parte de uma comunidade de fé, prosperam. Porque também a comunidade de fé, ela te dá um regramento diferente da vida. E como é que você lida com os seus bens materiais. Então sim, não resta a menor dúvida. A pessoa passa a dar mais valor do que normalmente ela daria quando... Ela tem uma compreensão do gasto diferente daquele que... Não, porque veja,
tem um nome técnico, eu coloquei isso até no livro que eu escrevi, Como Sobreviver à Crise Financeira, que eu não estou vendendo, fiquem tranquilos, que é um problema chamado onomania. Onomania. Que é quando a pessoa adoece a tal ponto que para resolver as suas dores interiores, ela tem que gastar. É compulsivo. Compulsivo. Ela compra compulsivamente por causa daquela sensação de prazer de comprar. Ou seja, quando compra, ela tem aquela sensação de alívio, mas que logo... Sim, não, e especialmente quando chegar a fatura do cartão. Aquele alívio acabou. E com a opção de comprar digitalmente, o estímulo e resposta é muito grande. No clique. Sim. O algoritmo estimulando, trazendo. Então, a pessoa está adoecida. E o ambiente eclesiástico, o ambiente de igreja, o ambiente de comunidade de fé, se é uma comunidade saudável, porque claro que existem comunidades adoecidas também, tende a ajudar a pessoa a lidar com isso. Ela vai ter outros caminhos para lidar com as suas dores interiores. A oração, a leitura da Bíblia, o aconselhamento, o apoio comunitário, a orientação de pessoas. Então, ela tende a ser uma pessoa mais próspera também. Princípios que nós temos. Um princípio que é o contrário do que nós vemos nesse mundo. Quem que é o dono dos recursos? Deus. Então, o que Deus tem a dizer sobre os recursos? Primeira coisa que Deus nos ensina é o contrário do que esse mundo ensina sobre dinheiro. Nesse mundo é assim, as pessoas receberam dinheiro, a primeira coisa que o cara está pensando é como é que eu vou gastar. Ou ele já gastou e está pensando, como é que eu vou receber? Porque eu já gastei aquele dinheiro. Como é que eu vou pagar? A vontade dele é gastar. Então, o conceito é, tem que ganhar para gastar. E o primeiro passo que nós encontramos na Escritura, eu tenho que ganhar para doar. Então, se você puder ler para a gente, Provérbios 22, 9, por favor. Provérbios 22, 9. Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Nós lemos aqui na linguagem NVI, Provérbios 22, 9. Isso. E há um aspecto aqui, não apenas assim, Deus vai, e claro, certamente Deus vai dar mais recursos aos seus filhos que são mais generosos. Eu me lembro, quando eu estava bem no começo do meu ministério pastoral, eu passei de ônibus e eu estava com vários livros assim na mão, né, que eu estava carregando para que ia estudar, e no ponto de ônibus tinha um pastor que eu conhecia, pastor Manuel. O pastor Manuel estava no ponto com uma pastinha assim, e eu falei da janela do ônibus, que pastinha bonita, hein, pastor? Aí ele fez assim, é sua! Eu falei, que coisa doida. Bom, passou um tempo, reencontrei o pastor Manuel. E aí ele me encontrou e já veio tirando as coisas dele dentro. Falei, tá aqui, estava louco para te encontrar, para entregar a sua pasta. Eu falei, não, pastor, eu não estava cobiçando a sua pasta não, foi uma brincadeira. Ele falou, não, você precisa de uma pasta. Essa pasta está pequena para mim, e se está pequena para mim é porque não é minha, é de outra pessoa, é sua. E me deu a pasta. Era uma pasta marrom. Uma pasta marrom, você lembra? Lembro. Pasta marrom, tinha uns botõezinhos assim para um segredo. Eu coloquei, ele falou, olha aí, Leandro, coube seus livros direitinho. Fiquei meio sem jeito, porque aí ele saiu carregando as coisas dele. Fiquei sem jeito. Passou um tempo, reencontro o pastor Manuel. Uma pasta grande, preta, tipo 007. Aí eu falei, olha que pasta. Ele falou, tá vendo? Essa é a minha pasta. Ele falou, aqui, a sua, estava muito coloquial na maneira de falar, ele disse assim, a sua estava entupindo o cano celestial para chegar à minha. Quando eu te dei a sua, chegou a minha. Uma maneira muito simples de reconhecer que algumas vezes nós não estamos sendo abençoados por Deus, porque nós estamos nos apegando àquilo que nós deveríamos Está entupindo o cano. Estamos entupindo o cano, como diria ele. Nós temos que ser generosos. Esse é um aspecto. O outro é que quando nós somos generosos, mesmo quando a gente está assim, numa situação mais apertada na vida, isso nos faz bem emocionalmente. Sabe quando você está assim meio duro e tal, mas aí você encontra uma pessoa, você paga um café, e o cara fica numa felicidade que você paga um café. E ele te abençoa, fala, pô, você é bom mesmo, você é maravilhoso. Você fala, não é que eu sou? Aí você se sente até bem. E voltamos naquilo que Jesus tinha dito. Aí você começa a dizer, poxa, minha vida é melhor que aquilo. Quando você está apertado financeiramente, vira ainda mesquinho, mão de vaca,
você fica pior ainda do que é. Então, o primeiro princípio que a Bíblia nos orienta é doar, é ser generoso. Tem um livro muito interessante de Randy Alcorn. Eu acho que em português o título desse livro é O Princípio do Tesouro, em que ele fala da alegria de você ser uma pessoa generosa. Então, primeiro, doar. Segundo, pagar. Pagar. Se puder ler, Salmo 37, 21. Só me veio uma lembrança aqui, você falou sobre desentupiar o cano, ajudar o outro, e uma vez eu estava com o João, que está aqui presente, e ele estava de terno, muito bem vestido, estava num carro bom, ele tinha novo, e quebrou um carro ali na rua. Ele já tirou o paletó, arregaçou a manga, desceu e foi empurrar o carro. Fiquei, onde eu vou? E fomos ali junto, empurrar o carro, não, você está precisando de mais alguma coisa? Voltamos, ele deu uma ajeitada na camisa e seguiu o fluxo. E aquilo ali, na hora, deu uma balançada, mas é isso, é olhar o outro ali, você falou, só porque eu estou de terno, tudo, desmontou, foi lá, pôs a mão na massa e abençoou o outro. E aí eu acho que ele voltou mais feliz do que o cara que ele ajudou, empurrando. O cara continuou com o carro quebrado, ele voltou, conseguimos tirar do trânsito. Não, você ser generoso, seja em ações, em palavras ou com recurso, primeiro beneficiado é você. Eu acho que foi aquele escritor coreano, já falecido, que primeiro ele chamava Paul Wang-Cho, depois ele mudou o nome dele para David Yang-Cho, que na verdade o nome dele não era nem Paul, nem David, era Yang-Cho. Aí ele mudou o nome uma vez. Mas acho que foi ele que disse o seguinte: quando você abençoa alguém, é como você carregar um presente. Você vai entregar. Primeiro vai passar por você. Quando você faz o mal para o outro alguma coisa, é como você jogar barro, mas o primeiro a sujar a mão é você. Então, esse princípio de doar, de abençoar, é um primeiro princípio da Escritura. E que exige fé. Exige fé. Especialmente quando você está vivendo um aperto. No Antigo Testamento tem aquela história do profeta que chega na casa da viúva. Lembram disso? Aí ele fala assim, faz um bolo para mim. Poxa, uma situação de crise. A mulher lascada fala, não, o que eu vou comer aqui é para comer eu e meu filho, depois nós vamos morrer. Ele fala, não, me dá o bolo. E a mulher, pela fé, deu o bolo, e aí há aquela multiplicação do azeite, que na época o azeite era um recurso muito valioso. Tanto é que ele diz assim, vende uma parte e viva do resto você e seu filho. Então a generosidade dela desentupiu o cano. Bom, vamos lá. Próximo é pagar, que a gente não gosta muito, mas é um princípio bíblico. Vamos ver Salmos 37, 21. E para você que está em casa, você não sabe, mas a gente tem um bolo aqui também. Chegou aqui um bolo de milho, não é isso? Nós vamos comer depois. Generoso. Quem fez o bolo generoso aí também está aqui. E o João trouxe também, né, João? Um negocinho pra gente. Olha quanta gente generosa, tá vendo? Aqui está cheio de generosidade. Você que está por Mogi, se não veio, na próxima vem aí conosco. Então, olha, Salmos 37, 21. Os maus pedem emprestado e não pagam, mas os bons são generosos em dar. Esse princípio do Salmo 37, versículo 21, que está na Nova Tradução na linguagem de hoje, ele trata de uma questão importante, que é da impiedade, aquela pessoa que age malignamente, que pede emprestado e não paga. Em Romanos, capítulo 13, versículo 8, o apóstolo Paulo diz assim, não deveis nada a ninguém. Paulo não está falando ali de você fazer uso de algum tipo de financiamento. É claro que fazer uso de financiamento deveria ser feito para bens duráveis, né? Porque existem coisas que não vale a pena. Financiar comida. Não é uma boa. Combustível não é uma boa, porque você já comeu a comida, já usou o combustível e vai entrar de novo. Então, quanto mais cedo a pessoa consegue se livrar disso, melhor. Mas a ideia aqui é daquela pessoa que cria um mau hábito de tomar dinheiro emprestado e não pagar. Então, uma pessoa que age assim não pode esperar a bênção de Deus. Então, olha como é que é o contrário. Na visão bíblica, aquele que nos confiou os recursos diz assim, primeira coisa que você tem que fazer quando eu abençoo você, abençoe alguém. Seja generoso. Segunda coisa que você tem que fazer, honrar o compromisso financeiro que você tem. Mas eu me endividei, agora não estou conseguindo. Então, a gente não pode se fingir de morto. Então tem que sentar na mesa de negociação, ou tem que dar satisfação, às vezes uma pessoa próxima, um parente, né? Tem que dar satisfação, tem que manter aquele canal aberto. Porque agir ignorando uma dívida é uma atitude ímpia, e não se pode esperar a bênção de Deus quando se age impiamente.
Isso nos leva então ao próximo ponto, que é aplicar. Se você puder ler, Júnior, Eclesiastes. Nós vamos ler aqui Eclesiastes 11, 1 e 2. Eclesiastes 11, 1 e 2. Empregue o seu dinheiro em bons negócios e com o tempo você terá o seu lucro. Aplique-o em vários lugares e em negócios diferentes, porque você não sabe que crise poderá acontecer no mundo. Isso aqui é atual, hein? Sim. Esse texto é atual. Então, olha que interessante. Eclesiastes 11, 1 e 2, na nova tradução na linguagem de hoje. Mas é bem atual. Sim. O que é interessante aqui? Se você apanhar o primeiro texto que nós lemos, que é o texto de Provérbios, é Salomão. Tá. O homem mais sábio do mundo Foi o antigo. Provérbios 22, 9. Quem é generoso, esse Isso. será abençoado Isso. e reparte o seu pão com o pobre. Isso. Agora nós estamos lendo Eclesiastes. Eclesiastes. Salomão também. Salomão escreveu 3 livros. Ele escreveu um livro da juventude, que nós vamos entender. Cantares de Salomão. É o livro do jovem. Paixão, fogo. Provérbios é a meia-idade, dando conselho para o filho. Ó, filhão, veja lá, fica atento, não faça isso, age assim, né? Porque é um livro escrito para a aristocracia judaica, os jovens príncipes aprenderem a transitar. Eclesiastes é o Salomão velho, que olhou para a vida, já viu uma porção de Já coisa. viu de tudo, viveu de tudo. Sim, é um livro inclusive meio pessimista, porque fala debaixo do sol. É um livro que não olha acima do sol. Aliás, os únicos momentos nesse livro que você vê assim um pouco mais de esperança e alegria é quando ele faz alguma citação de Deus. Aí assim é como se fosse um dia de nublado, um dia de tempo nublado, de nuvens escuras, e de repente abre uma frestinha e você vê um céu azul. Então, algumas vezes nesse livro, quando ele faz uma citação de Deus, é aquela frestinha azul. O resto é cinza chumbo, o livro. Mas esse homem mais sábio do mundo antigo, que falou lá em Provérbio que doar é o caminho, ele também fala da percepção que ele tem. Quando você tem recursos, você precisa dividir os seus investimentos por em diferentes frentes, que você não sabe o que o mundo vai trazer, que tipo de crise. Como você falou, é uma mensagem sempre atual, que é lá do Antigo Testamento. Ele já estava falando para os trades aí de hoje, dando um bom conselho sobre investimento. Qualquer pessoa que você vê falar de investimento hoje vai te dizer isso. Deveria ler Provérbios. Você tem que diversificar os investimentos. Salomão está dizendo isso literalmente há milhares de anos. Então, certo? Então vamos lá, voltando. Eu me lembro, desculpa. Claro, por favor, você é o dono do podcast. Eu me lembro uma vez que você trocou uma mensagem com aquele radialista, Max Geringer. Sim. E você falou para ele sobre uma citação de um texto da Bíblia. O que ele respondeu para você? Ele disse que sempre que ele poderia, sempre que podia, ele citava a Bíblia, porque era a melhor fonte de sabedoria que ele conhecia. Max Geringer, uma pessoa muito conhecida e que usa ali, dentro daquilo que ele apresenta, um conselho da Bíblia. Foi isso sim. E há muitos outros que nós poderíamos elencar aqui, que às vezes escondem a fonte. Mas para qualquer pessoa que conhece a fonte, fala... Mas ele teve a humildade de dizer para você... Não, Geringer foi jóia, ele abertamente admitiu alegremente que ele utilizava sempre que podia a Bíblia. E Salomão, esse homem mais sábio do mundo antigo, ele diz o seguinte: você tem que diversificar onde você investe o seu dinheiro. Então vamos lá, como é que é a mentalidade do mundo no geral? É primeiro gastar. Essa mentalidade que empobrece. Primeiro gastar. Segundo, não pagar. Hoje eu estava vendo, vamos até aproveitar que tem aqui um advogado no recinto, olha só, que faz uns 6 dias o STF deu um parecer favorável que os devedores podem, por meio de solicitação judicial, ter a habilitação suspensa e o passaporte retido. Então, assim, é isso, confere? Chegou a ver? Certamente deve ter um trâmite, uma discussão, mas confere. E ainda tem mais uma coisa, que já é antiga, que suja o nome da pessoa. Então a pessoa não consegue crédito, que é uma maneira de punir. Então score. Então score vai para o espaço. E aí, o que nós vemos?
que é um mau negócio, seja você espiritual ou não espiritual, viver endividado é um mau negócio. Mas há essa ideia em que empobrece, que é, não seja generoso, devo, não nego, talvez te pague, e não investir. E a Bíblia é ao contrário. O princípio é, primeiro, seja generoso. Segundo, você pague o que você deve. Terceiro, invista o que você... Aí, veja, ainda não chegamos no gastar. Não chegou ainda no gastar. Eu não vi até agora nada de gastar, né? De curtir o dinheiro. Então vamos para o próximo. O próximo é guardar. Gênesis. Gênesis 41, 47 e 48, por favor. Então vamos lá, Gênesis 41, 47 e 48. Durante os 7 anos de fartura, a terra teve grande produção. José recolheu todo o excedente dos 7 anos de fartura no Egito e o armazenou nas cidades. Em cada cidade ele armazenava o trigo colhido nas lavouras das redondezas. A tradução foi NVI. Então, aí nós lembramos de novo da história de José, a história das vacas magras, das vacas gordas e a estratégia que ele encontrou, né, que era guardar sempre uma parte para o dia das vacas magras. O fato é, na vida, as vacas magras sempre vêm. Em algum momento elas vêm. Eu até brincava antes, tem hora que vem vacas esqueléticas. Eu lembro disso. Então, só que assim, quando você está na fase da vaca gorda, tem que fazer o quê? Tem que guardar. Então, essa ideia de guardar não é investir, é diferente. Investir, você vai colocar os seus recursos de maneira que eles se multipliquem, que ele aumente. Guardar é o que eu chamo de fundo de emergência. Por exemplo, talvez 2 salários, 3 salários que você normalmente ganha, guardado. Aquilo ali está guardado para que, se surgir uma emergência, você tem um recurso para você recorrer. Então é um outro conceito que nós estamos citando um texto, mas teremos muitos textos para a gente tratar disso. E aí sim, Júnior, chega no momento que todas as pessoas gostam, que é desfrutar. Se você puder ler, por favor. Eclesiastes 15, 18... 5. Eclesiastes 5, 18 e 19. Assim descobri que, para o homem, o melhor e o que mais vale a pena é comer, beber e desfrutar. O resultado de todo o esforço que se faz debaixo do sol durante os poucos dias de vida que Deus lhe dá, pois essa é a sua recompensa. E quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte, ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Aleluia! Então, de novo, não posso pegar e isolar. Tem que entender que há uma orientação geral. Porque é um outro problema também, se eu não me engano foi Martinho Lutero, que disse que a questão da riqueza é como se está montado num cavalo. Às vezes cai para a direita, às vezes cai para a esquerda, são os extremos. Tem dia que você fala, não, vou fazer um voto de pobreza e vou viver como um ermitão num lugar. Não, você fala, não, quer saber? Eu vou ficar ricaço. E a vida cristã nos ensina o equilíbrio. Está ali em cima do cavalo, né? Da sela. Então, desfrutar da riqueza é uma bênção também. Há cristãos que têm um sentimento, às vezes, de culpa de desfrutar daquilo que Deus deu a eles. Ou, por exemplo, você encontra com pessoas, está todo mundo chorando, está ruim, está tudo lascado, mas você não está. E aí você fica tão constrangido, você começa a falar, não, realmente está tudo ruim, porque você sente mal de desfrutar daquilo que Deus deu. E não deveria ser assim. Pelo contrário, quando nós desfrutamos com alegria daquilo que Deus nos deu, pode ser um caminho para sermos ainda mais generosos. Tem uma história que eu gosto de contar, dá tempo ainda? Tá. Eu gosto de contar essa história, que é do rabino e o seu aprendiz. Eles vão viajando, eles chegam na casa de um homem muito rico e vão se hospedar lá. Chega na hora do jantar, esse homem muito rico serve rabanete. Só rabanete e uma sopa. Eles dormem naquela casa, na manhã seguinte o rabino agradece e diz assim para o homem, olha, obrigado, hein? De vez em quando come um frango. Come um frango. E quando eles estão indo, o jovem aprendiz diz assim,
Rabino, por que aquele homem piedoso come rabanetes? O senhor disse para ele comer frango. Ele disse, porque meu filho, um rico que come frango, um rico que come rabanete, dá o que para o pobre? Então veja, é preciso comer frango para poder dar o rabanete. Se você come rabanete, só rabanete, você dá o que para o outro? Então aprender a desfrutar do que Deus dá, com alegria, com prazer, com satisfação, pessoas mais generosas. Então vamos só recapitular. Lembramos ainda, será? Primeiro é doar. Doar. Segundo, pagar. Pagar. Terceiro, Aplicar. isso, ou investir, aplicar ou investir. Guardar, que é um fundo de emergência, e finalmente, Desfrutar. desfrutar. Eu creio que estes são alguns princípios bíblicos que nos ajudam a lidar com esse conceito importante, que é fé em Deus, não fé na fé, não fé nas finanças, fé em Deus, para poder usarmos bem a nossa vida financeira. Então esse foi o nosso bate-papo sobre fé e finanças. E você que está aí pensando, puxa, como é que eu começo a aplicar isso na vida? Primeiro princípio é, não come só rabanete. Você já pode agora colocar em prática a ideia do rabanete. Quando você fizer a sua compra, falar, puxa, vou comprar um pouco mais, quem sabe para ajudar o meu vizinho, para ajudar alguém na igreja ali, montar uma cesta básica. Começar a praticar com o pouco que você tem, ou com muito que você tem. O importante é quebrar o primeiro passo. Sim. Igual até para guardar e economizar, eu me lembro quando a gente era garoto, você ganhava na escola um cofrinho, lembra disso? Para você levar, então a ideia era que você abrisse uma caderneta de poupança. Começa com um pouco, começa com um pouquinho mais depois e vai ajustando e já tentando colocar em prática com fé, as suas finanças. Acho que esse é o caminho para a gente começar a caminhar já pensando numa ideia para o futuro. Se eu não fiz hoje, ainda dá tempo, não é isso? Sim. Porque nós vivemos com fé, não vamos entrar em desespero. Exatamente, manter a serenidade espiritual. E um único outro conselho prático que eu gostaria de dar é que as pessoas tivessem algum orçamento básico. Um dos problemas é as pessoas perdem o controle, elas não sabem quanto elas ganham de fato e quanto elas gastam de fato. Se você não sabe quanto você ganha de fato e qual que é o seu orçamento do seu lar, você tende a gastar mais. Quando você consegue olhar para o seu orçamento e dizer, puxa, essa é a minha receita e essa é a minha despesa. É uma das razões porque as pessoas que contribuem com as suas comunidades de fé, por exemplo, são dizimistas, ajuda bastante o controle. Não é só algo espiritual, porque para você fazer esse tipo de contribuição, você tem que sentar, pôr no papel, fazer conta e entender quanto que Deus está confiando na sua mão. Né? Amém. Alguma pergunta aqui antes de a gente fechar? Não, então tá bom. Aqui online nós também temos algumas pessoas, mas nenhuma pergunta. Então, ou está todo mundo já entendendo muito bem sobre finanças e fé, colocando em prática, ou está todo mundo lá agora dizendo assim, puxa, eu vou colocar em prática, mas não vou comentar nada hoje. Está tudo bem. Eu agradeço vocês que compartilharam aí com a gente desse momento, que doou o seu tempo e participou conosco desse Núcleo IBB Podcast Fé e Finanças. Nós vamos terminar do melhor jeito, como nós estamos fazendo desde o início, que é orando, e vou pedir para o pastor Leandro fazer essa oração e nós vamos encerrar depois dessa oração. Amém. Pai querido, muito obrigado por esse tempo em que refletimos na sua palavra sobre um aspecto tão importante que é a nossa vida material. Falamos de fé, da nossa confiança em Ti, da maneira que aprendemos por meio da revelação especial da Tua palavra, como podemos lidar com as nossas finanças. Eu peço por todos aqueles, Senhor, que estão lutando com essa área, que eles possam se sentir encorajados pelo fato de que há esperança, Pai. Enquanto estamos desse lado da eternidade, nós podemos aprender, podemos recomeçar, e fracassar não nos torna fracassados, apenas nos dá uma experiência nova para que possamos prosseguir. Faça de nós pessoas prudentes, pessoas de fé e pessoas generosas. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Amém. Boa noite a todos e obrigado. Boa. Até.